Meus heróis e minhas heroínas, eu vou começar essa live lendo a palavra de Deus que o Senhor me tocou, vontade de ler a palavra de Deus com vocês. Aqueles que não tiveram uma fé ainda firmada no Senhor, que seja pequenininha assim, junta com a minha, ela vai se tornar maior, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra, né? Então nós vamos ler em Efésios 6, que nos fala: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pois, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém, glória a Deus. Que o Senhor possa nos dar clareza para instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, mostrando que honrando aos pais, assim como a Bíblia nos revela, os seus dias são prolongados na terra. O que quer dizer isso? Ensinando o menino no caminho em que deve andar, até envelhecer, nunca se desviará do Senhor, porque ele vai crescer com o ensinamento para honrar pai e mãe. E aí a jornada da vida dele vai ser uma jornada de bênçãos, de obediência, né? De tranquilidade, de respeito, e com isso, né, o Senhor prolonga, dá livramento em nome de Jesus. Não vou alongar aqui porque eu estou aqui só para falar um pouco da palavra de Deus, mas eu não vim pregar o Evangelho para vocês, né? Eu vim falar um pouco para essas mulheres, para homens também, essas mulheres heroínas, os homens heróis. O que está faltando para você educar o seu filho no caminho em que deve andar? Porque os seus dias são prolongados na terra. Eu fico assim olhando para os lados e enxergando muitas pessoas carentes, muitas pessoas que precisam de tratamento, vamos dizer assim. São pessoas que, principalmente as mulheres, que querem dar conta de tudo, mas acaba adoecendo. Então precisa pedir ajuda, precisa parar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre faço isso. Entro no meu quarto, olho para mim, seja bem vestida, que seja sem roupa, que seja, entendeu? Para pentear o cabelo, olho para mim e vejo, né? As minhas rugas, né? A pele já bem flácida, né? Mas agradecida a Deus de ter criado a minha família, né, com carinho, com amor, com dedicação, ensinando no caminho em que deve andar, né, levando para a igreja. E por mais que desvia, né, os jovens, eles crescem, às vezes os pais vão para a igreja e eles desviam, vão encontrar com os amigos, né, igual eles falam, né, para zoar um pouquinho, né. E ali, às vezes, aprende a ter um vício, né? E se envergonha de voltar para a igreja. E com isso, né? Porque o pecado é assim. É um pecado atrás do outro, um fazendo envergonhar do outro. E com isso, seu lugar fica na igreja. Mas os escolhidos, Senhor, nunca abandona. Mais cedo ou mais tarde, olha o que a palavra de Deus falou, né? Instrua o menino no caminho em que deve andar, né? E enfim,
o Senhor nunca vai, né, deixar ele abandonado, né? Mais cedo ou mais tarde ele volta para o Pai. Mas o que eu quero falar com isso? As mães, às vezes, se perdem também um pouco na educação dos seus filhos, né? Se sente sobrecarregada, quer dar conta de tudo, se sente culpada por não estar dando conta e às vezes fica sem paciência com os seus filhos, né? Chegam da escola, às vezes vai conversar um pouco com as mães, né? Pede apoio, não conseguir fazer essa tarefa e a mãe fica ali, menino, fica quieto, menino, cala a boca, menino, eu estou sem tempo. E a criança às vezes fica reprimida, né? Fica carente, sentindo aquela necessidade, né? E com isso a mãe também, claro, ela vai se conscientizar de que, puxa, não atendi no momento que precisou e não estou tendo tempo. Amanhã, depois, e isso vai, né? E ela vai se sentindo culpada. Então eu quero falar com você, mãe, que se sente sobrecarregada, né? Para dar conta da sua casa, dar conta dos seus filhos, dar conta de roupa, dar conta de comida, dar conta de uma casa limpa, né? Mesmo com alguém para ajudar, com uma diarista, mas se sobrecarrega, porque a casa é nossa, né? Diarista limpou, vai embora, mas chega amanhã a casa, então isso aí faz diferença, mas às vezes a gente não para pensar, a casa foi limpa hoje, amanhã ela está suja, vou deixar para final de semana. Não, tem mulher, eu quando era nova era assim, que vai se sobrecarregando e quer limpeza, e quer as coisas organizadas, e quer brinquedos no lugar, e quer roupa dos filhos limpas, pendurada, tênis, enfim, sobrecarrega, se sobrecarrega. E às vezes ela não tem uma saúde 100%, né? Já vem lá da infância com traumas, com algo que ela não se realizou. Já veio ali de um lar, às vezes sobrecarregado também, vendo a mãe passar por algumas dificuldades, ou também coisas piores de ver a mãe sendo maltratada, né, sendo abusada, sendo obrigada a dar conta de tudo sem ter esse tempo, se sobrecarregando. E isso não faz mal só para o corpo, mas faz mal para a mente, o inconsciente. Se dar conta de carregar tudo. Vamos dizer assim, feridas abertas. Porque quantas vezes a mulher, ela ouve palavras de ofensas, de maus trato, de desvalorização, e ela se cala, vai dar conta de tudo, se sobrecarrega, mas uma ferida fica aberta. E ela fica remoendo, ela fica analisando as palavras, os fatos, os atos acontecidos. E ali ela cria um trauma. Ela cria um trauma. E esse trauma, voltando atrás, eu quero dizer, uma moça casa sem uma preparação materna, aí chegam os filhos, ela já vem de uma infância sobrecarregada. A mãe em si não teve a consciência de que ela em si precisava de um tratamento, e as filhas, principalmente meninas, também.
Por que eu estou falando isso? Porque eu sou exemplo disso. Eu casei muito nova, sem experiência. Logo tive a minha primeira filha, sem experiência. Ela ali muito chorona, com certeza cólica, algo que me deixava aflita. Eu tinha que dar conta, roupa lavada, casa arrumada, almoço cedo e, enfim, todas as mulheres sabem o compromisso que temos dentro de uma casa, com uma criança pequena chorando e ela ter que dar conta. E eu carreguei muitos traumas, tive 5 filhos. Graças a Deus, são bênçãos na minha vida. E o último que eu tive alguém para me ajudar a cuidar dele, mas também eu trabalhava fora. Mas enfim, eu estava mais desenrolada, com mais condição de entender. Eu trabalhava, eu chegava em casa, mas eu tinha que tirar um tempo para mim. Mas até eu entender isso, eu sofri e comecei a carregar alguns traumas, que isso me fez mal, isso me fez eu passar mal, pressão subiu, fiquei fora de mim, meus filhos me levaram para o hospital, lá que eu vim entender o que estava acontecendo, e nisso eu fiz um tratamento, elas fizeram um tratamento comigo, porque eu estava sendo levada por elas, pelas minhas filhas, preocupada cuidando de mim. E aí, eu tive informação de uma colega terapeuta e fiz umas sessões de terapia com ela. E isso curou a minha mente, curou o meu psiquismo. Eu vim entender que eu, como mulher, mãe, esposa, eu precisava de tirar um tempo para mim. Eu não podia me doar por inteira. Eu precisava de tirar um tempo para mim, dormir um pouco depois do almoço, pelo menos dia de sábado ou domingo que eu estivesse em casa, né? Sábado talvez não, porque eu mulher, você mulher, nós tiramos sábado para dar faxina. Às vezes não temos tempo nem de comer. Mas enfim, eu comecei a entender que eu precisava de ter um tempo para mim. E esse tempo já estava quase perdido, porque eu deveria de ter esse conhecimento lá do princípio da criação dos meus filhos. E aí eu comecei, fiz sessões de terapia, vim entender o que o meu psiquismo guardava, feridas lá de quando eu era criança. Hoje é bullying, né? Um apelido, naquela época era um apelido. E minhas colegas de escola me chamavam de um apelido que eu não gostava. Eu ficava muito brava, eu ficava muito brava com elas, sabe? Às vezes dava até briga. Eu tentava me defender, mas sempre tem, né, as pessoas que nos aparta, tira e ainda briga com a gente. Não senta para perguntar o que está acontecendo. Ainda briga com as crianças, não é assim? Que às vezes nós, mães, fazemos, não buscamos deles a razão, porque a criança não entende, mas eles entendem tudo que está se passando. E aí, eu, enfim, depois das terapias, né, depois de já idosa, eu vim entender o que é o nosso psiquismo. Porque eu curei feridas lá de quando eu era criança. E o que eu quero passar para você?
principalmente as mães, os pais também. Os homens são assim mais fortes, mais turrão, mas eles têm também sentimentos que ferem, né? Sentimentos que outras pessoas ferem. E eles carregam também essa ferida que às vezes não cuida bem da família por causa dessas feridas abertas. Quem tem feridas abertas não tem como curar pessoas com feridas. Quem tem feridas abertas sangra em cima das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Não tem paciência lidando com outras pessoas com ignorância, com desprezo, com maus trato, com enfim, deixando outras pessoas também magoadas. E isso vai acarretando traumas. Então, o que eu quero falar para vocês? Por favor, olhe para o espelho e vê o que está te faltando. Você é uma mulher preciosa. Você é um homem que Deus criou para cuidar da sua família, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, com muito pulso, com muito momentos dizendo não, com muitos momentos dizendo sim, nos momentos certos. E essas decisões precisam ter esclarecimento para que você possa cuidar da sua família com retidão, com amor, mas também com autoridade. E as mães, eu estou aqui para passar essa mensagem. Eu estou aqui, mães, para te ajudar. Sou Neve, terapeuta de reprocessamento generativo. Reprocessamento em resultado. Generativo quer dizer desde lá do ventre da sua mãe. Se sua mãe passou por abusos de poder, abuso sexual, abusos, enfim, ela pode ter passado esse trauma para você quando estava lá no ventre dela. Deixa eu contar uma história aqui, rapidinho, para não tomar muito tempo. Eu atendi uma moça que ela falou assim: Dona Neve, me informaram a senhora e eu estou aqui me abrindo com a senhora. Eu já não aguento mais viver com medo. Medo. Estudei, não terminei a faculdade, com medo de pegar ônibus para ir para a faculdade, com medo das pessoas que vinham ao meu encontro. Não consegui aprender a dirigir. Tudo que eu começo eu não termino, com medo, sinto pânico. Não consigo lidar com a altura, não consigo subir na escada para limpar em cima do meu armário. Dona Neve, tem dia que eu estou tremendo, com medo. E aí, Dona Neve, eu não quero isso, eu nunca me conformei com isso. Eu sou trabalhadeira, eu sou esperta, eu quero progredir, eu quero crescer na vida, mas eu não consigo, eu tenho medo. Eu sentei com ela, fui fazer uma anamnese nela, com ela. Nós duas descobrimos coisas que vocês não vão acreditar. Comecei, a perguntar coisas lá da infância e consegui chegar ela ainda no ventre da sua mãe. E aí eu conversei bastante e fui fazer a sessão nela. Ela se encolhia de uma forma que ficava um bolinho assim, na maca, ali na minha sala, eu atendendo, e
ela se encolhia, fazia aquela carinha feia, aquela carinha de choro, aquela carinha, sabe? E quando terminamos ali, eu perguntei para ela: o que você sentiu? Se você quiser me contar, eu estou aqui para ouvir também. Se não quiser contar, não tem problema. E ela foi me contar. Ela falou assim: Dona Neve, em princípio a senhora me fez umas perguntas que tem lógica. Quando eu estava reprocessando a minha terapia, eu lembrei de uma coisa muito importante, muito importante. Ela me falou assim: eu lembrei do vestido que a minha mãe estava usando quando ela estava grávida de mim. E eu sentia ela assim, sofrendo muito, e eu queria sair. Eu queria sair de onde eu estava, mas eu não conseguia. Aí, né, claro, foi nos momentos que ela se encolhia toda. Aí eu continuei, fiz mais um período de sessão com ela, né, para poder ela sair dali mais calma, porque ela estava suada, ela estava meio aflita. E no final, ela me contou. Eu vi até as flores do vestido da minha mãe. Dona Neve veio nitidamente na minha visão. Eu muito aflita, sentindo pavor, sentindo medo de onde eu estava. E ali eu sentia minha mãe andando para um lado e para o outro, e eu enxergava as flores do vestido dela, as flores amarelas. E pelo que eu sei, a minha mãe sofreu muito com meu pai. E eu era adolescente, uma amiga me contou, que ela contou para a mãe da amiga que ela ia me abortar. De tanto que o meu pai fazia ela sofrer, ela iria me abortar. E aí, passou tempo, ela, né, claro, pensou melhor e não fez isso. Aí eu falei para ela: aí está o seu medo. O seu medo, você adquiriu esse trauma desde o ventre da sua mãe. É desse jeito. Então, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou te dando esse exemplo, mãe e mulher, verídico, que isso aconteceu. Estou aqui para te ajudar com as sessões de terapia, sem remédio, sem enrolo, sem demora. Fala comigo, vamos marcar. Um abraço a todos.